Grupo econômico. A Lei 13.467, a nova lei que disciplina uma nova CLT, a reforma trabalhista, mudou a disciplina do grupo econômico. Nós temos a ideia do grupo econômico e a formação da solidariedade empresarial como algo que é um conceito fundamental do direito do trabalho, assentado realmente há muitas décadas. E isso tudo era previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, que trazia uma previsão legal, expressa, um exemplo perfeito de solidariedade previsto em lei. Esta solidariedade continua existindo, mas a forma da caracterização do grupo econômico mudou. Um bom tema para a monografia de final de curso. Como era a redação do parágrafo 2º originário? Ele dizia, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Como é a nova redação do parágrafo 2º, que foi desmembrado também no parágrafo 3º. Parágrafo 2º, novo parágrafo 2º do artigo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque a ideia da solidariedade empresarial, a ideia do grupo econômico continua existente. O que é que mudou? Mudou talvez a caracterização ou a interpretação que se via com frequência na Justiça do Trabalho do que caracterizaria o grupo econômico. Porque nós estamos acostumados a falar de grupo econômico quando nós pensamos nas grandes corporações desse país, né? A gente pensa em determinados grupos que fazem parte necessariamente de um grupo econômico, né? E tem o mesmo nome e apenas o desdobramento da atividade empresarial, ou aí o que acontecia? Determinadas atividades faziam com que empresários em determinados ramos fossem sócios de diversas empresas e muitas vezes eram sócios da primeira, por exemplo, de uma empresa de conservação e limpeza, de uma empresa de vigilância, e aí constituía uma nova empresa. Não contratava necessariamente os mesmos empregados, mas tinha ali alguns sócios em comum, ou era somente um único sócio administrador em comum, exercendo a mesma atividade. Neste caso, perceba que quando você verifica nessa circunstância a existência de sócios comuns, no passado era uma presunção de que poderia, ou indício de que fosse um grupo econômico. Agora não mais. É preciso que nessas circunstâncias demonstrem esses conceitos que são abertos, que vão ter de ser objeto de investigação na doutrina e podem ser também objetos de uma monografia de final de curso. Que requisitos são esses? Interesse integrado, as empresas exercem entre si alguma atividade que se desenvolvem juntos.
efetiva comunhão de interesse, aí a ideia parece a mesma coisa, mas não é. A ideia é imaginar que nessa circunstância você possa, por exemplo, ter uma previsão contratual específica de um direcionamento ou uma efetiva atuação conjunta das empresas nele integrantes. E aí a pergunta que não quer calar. Vem cá. Se são empresas que têm o mesmo sócio, mas exercem cada uma de forma autônoma, mas exercem a mesma atividade, porém, cada sócio, cada elemento comum, né, neste caso, sendo concorrentes uma da outra na mesma atividade. Isso poderia caracterizar o vínculo? Se seriam concorrentes? A hipótese é que não. Mas será que essa concorrência necessariamente é legítima, é idônea? Eu falo isso com liberdade, falando principalmente sobre terceirização na administração pública, em que eu vejo com frequência uma empresa perde o contrato, só que ganha uma outra empresa que por acaso tem um mesmo sócio e que na prática é quem comanda. Será que a gente não poderia pensar em grupo econômico? Ou será que a ideia de a sucessão trabalhista vai ser aqui lembrada? É uma pergunta que não quer calar.